todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Independência Financeira. Com mais um vídeo de hoje, nós vamos falar sobre leitura de candle. O que são candle? Candle são essas marcações onde elas mostram para você a movimentação do gráfico. Como que é isso? Deixei aqui uma parte aberta, são essas aqui. Vocês estão vendo? Eu até marquei aqui, a gente vamos falar sobre isso. Isso aqui mensura aonde o gráfico está indo, qual foi a movimentação que ele fez. E as movimentações futuras dá para vocês prever através dessas movimentações que ele faz agora. Por quê? Porque o gráfico, gente, uma das primeiras coisas que eu aprendi, acho que no ano de 2016, 2015, é que o mercado financeiro, ele é costumeiro. O que é isso? Ele fez um fundo hoje aqui, nós vamos falar também sobre isso agora há pouco. Ele provavelmente possa fazer que esse mesmo fundo, nessa mesma marcação aqui, ó, aqui no caso é 1,1162, lá no futuro ele vai fazer essa mesma movimentação, ele vai voltar nessa taxa de 11,62 aqui, no início aqui do pavio, e vai fazer essa movimentação. E é nessas movimentações aqui que a gente entra com as nossas operações, seja operações compradas, seja operações vendidas. Então é muito importante que a gente saiba fazer corretamente a leitura do candle, porque esse candle aqui, ele conversa com você, praticamente ele está te falando qual será o próximo passo do mercado. E tem eles de várias formas. Esse aqui é o modelo que eu uso, mas aqui, se você pode ver, ó, tem ele em linha. E também tem ele com esse gráfico aqui, que eu não sei o nome até hoje, você acredita? Mas quem quer saber o nome aí, fala. Até esse gráfico aqui eu não uso. Mas quem quiser saber o nome dele aí, fala, que a gente vamos depois estar retratando aqui no vídeo. Então esse aqui é o gráfico que a gente mais usa. Eu creio que 80% dos traders, 80% dos operadores de mercado usa esse tipo de gráfico. Ou esse daqui, que eu também creio que é um dos mais populares. Porém, hoje nós vamos falar através dessa leitura e como ela pode te ajudar nas suas decisões do mercado, de compra ou de venda. Aqui tem dois desenhos, como vocês já notaram. Esse aqui está em inglês, mas vamos desconsiderar e deixar somente fazer somente a leitura aqui no caso da imagem. Olha só, aqui nesse candle, deixa eu fechar aqui, porque vai ficar melhor para a gente explicar também. Eita, quando eu abro o ponto fixo aqui, tá indo lá para o outro lado. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui no Paint. Fica melhor. Gente, o que temos aqui é o modelo de candle mais usado, né, no mercado em todo o mundo. E como ele funciona, né, o que são, como isso pode te ajudar no gráfico, é muito simples mesmo. Olha só. Aqui é a abertura do candle. Suponhamos que ele já veio aqui de outro candle. Deixa eu pegar aqui um desenho de candle aqui que fica mais rápido. Suponhamos que ele já vem aqui de um outro candle já, e não importa. Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Vamos supor que aqui é o início do candle. Por que foi para 300 aqui? Hoje está difícil, hein? Vocês perdoem, eu não vou nem cortar o vídeo, vai ficar assim mesmo. Deixa eu só fechar aqui. Vou abrir de novo aqui, vamos começar a nossa leitura. Então vamos lá, aqui para trás tem mais candle. Mas ele abriu, quando abriu esse novo tempo desse candle, se você opera em 5 minutos, em cada 5 minutos vai ter um. Se você opera em 1 minuto, em cada 1 minuto vai ter um. Se você colocar o gráfico diário, cada 1 dia vai ter um. Então ele demorar, o tempo que você põe no seu gráfico é o tempo que vai demorar para formar um candlestick. Entendeu? Independente do tempo que você usa. Mas quando você coloca lá de 1, 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15, então independente. O tempo que você coloca é o tempo que vai demorar para ele fazer esta movimentação. Que movimentação é essa? É justamente isso daqui. Ele abriu,
Não necessariamente ele pode ter ido aqui de primeiro, ou simplesmente ele abriu aqui e subiu até certo ponto, vamos supor até por esse ponto, e depois desceu aqui, fez essa mínima, aqui aonde ele, onde foi o mínimo que ele desceu, foi aqui, vou tirar esse daqui, botar esse, e ele subiu. Aqui ele fez a máxima dele, ele chegou até esse ponto, não foi mais. E aí o que, que ele fez? Ele retraiu e fechou aqui. Ou seja, se vamos suponhamos que isso aqui foi 5 minutos, então ele demorou 5 minutos para fazer essa movimentação. Ele veio aqui embaixo, ele formou o corpo. Por que que forma esse corpo e deixa pavio? Porque aqui foi aonde ele abriu. E aqui foi aonde ele fechou. Então, esse corpo que se fala aqui foi o movimento cheio, digamos assim, do Kendo. E esse pavio foi aonde ele atingiu. Ele chegou aí aqui em cima, mas aí ele voltou. Como nós sabemos, houve uma força compradora. É uma força. E se chegou até aqui, aqui eles, por um motivo ou outro, saiu da operação, fechou a operação. Ele voltou, mas em 5 minutos o gráfico ficou nesse patamar. Da mesma forma, aqui o candle de baixo. Ele tem a abertura na parte de cima. Por quê? Porque se esse daqui fechou aqui, então o próximo vai abrir nesse nível. Por isso que independentemente de onde, a não ser que esteja gap, a gente vai estudar isso depois. Mas independentemente qual seja o tempo gráfico, o candle de baixa, ele vai iniciar na parte de cima, aonde fechou o candle de alta. Então, mesmo propósito, ele abriu aqui, ele pode ter ido aqui, independente, isso aí não é relevante no momento, e ele desceu. Ele atingiu o mínimo daqui do preço, né? E ele conseguiu fechar nessa aqui. Aqui abriu outro candle, que seja de baixo ou que seja de alta, abriu outro, e o mercado continuou, foi para frente. Entendeu? E como a gente podemos fazer essa leitura e como ela pode nos ajudar no nosso dia a dia de trade aí, nosso dia a dia de operações, como ela pode nos ajudar? Simples, gente. Sabendo que o mercado existe força compradora e existe força vendedora, qual que está ganhando? A gente sempre vamos para o lado do mais forte. O mercado é isso. Inclusive tem um jornalista que acompanha as reportagens dele, sempre fala que o mercado é uma coisa mais covarde que existe. E assim, a gente devemos sempre estar operando a favor da tendência. O que, que é essa tendência? E por que, que esse repórter falou que é covarde o mercado? Simples. Aonde vai a maioria, tende a ir a maioria sempre. E os que for contra, provavelmente, a não ser que tenha alguma estratégia, né, de reversão, eles vão perder dinheiro. Então, no mercado, que no mercado que eu falo aqui, no mercado não de OB, digamos assim. Que a OB, na verdade, ela fraciona, né, o preço de um ativo para que todos possam participar. Porém, no mercado grande, no mercado dos tubarões mesmo aí, então se tá uma manada vendendo, todo mundo vai entrar vendendo. Se tá uma manada comprando, todo mundo vai entrar comprando. Funciona mais ou menos dessa forma. E o Kendo, ele explica para você para onde pode estar indo. Esse pavio aqui, que muitos não dão relevância, ele te fala para onde o mercado está indo. Se você começar a prestar atenção nisso daqui, você vai ver como o seu operacional vai mudar e você vai olhar e falar, olha, mas eu nunca tinha visto isso, né? Não prestava muita atenção nisso, mas agora, a partir de hoje você vai começar a prestar atenção nos pavios, no fechamento, na abertura, e você vai começar a ver que o seu rendimento, independente da estratégia que você usa, você vai perceber que vai mudar muito para melhor. Entendeu? Então vamos lá, eu vou abrir aqui, a corretora está aberta, eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Deixa eu ver se consigo um point fix aqui. Beleza. Olha só, gente. Aqui eu deixei um exemplo. Perdoa, bati a mão no microfone aqui. Eu deixei esse exemplo aqui para vocês verem. Então vamos lá, gente. Vamos ver que nesse gráfico aqui que eu deixei aqui já preparado. Não, aqui também não vai dar não. Gente, eu deixei aqui a corretora. Eu vou abrir aqui a corretora.
E a gente vamos seguir continuar seguindo a nossa leitura de candle aqui num gráfico real. Vou abrir aqui no Trader. Para mim, esse é o gráfico real. Independentemente do mercado, dá para a gente fazer a leitura, seja em qualquer lugar aqui, né? Qualquer corretora, que é operadora de finanças que usa gráfico, vocês vão conseguir mensurar através disso daqui, né? E o Forex é um que retrata, né, a real situação do mercado no momento. Vou começar uma música aqui no vizinho, gente. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas qualquer coisa eu corto. Mas vamos lá. Esse mercado aqui, o que ele está dizendo para você? Como que ele pode ajudar nas suas decisões futuras? Gente, é tão simples que chega a ser ridículo. Como nós sabemos, existe uma força. Olha só, esse candle, vamos começar desse aqui. Ele fechou aqui. Aqui nós estamos num período de 1 hora. Então, cada candle desse aqui teve um tempo de 1 hora para se formar. E aqui, o mercado fechou 1 hora e iniciou um novo candle de baixa aqui. Esse candle, o que ele fez? Ele subiu um pouquinho. Ele desceu até aqui embaixo. E retornou aqui. E o fechamento dele foi aqui. Ah, mas como que isso aqui pode me ajudar no mercado? Gente, no mercado financeiro só existe duas forças. Vou tirar isso aqui, vou continuar aqui no gráfico. Só existe duas forças no mercado financeiro. Qual que são essas forças? São a força compradora. Tô nem vendo esse nome aqui, tá? Tá. Beleza. Força vendedora. Só existem essas duas forças no mercado. Independentemente de qual seja o mercado, só existe essas duas forças. São a força compradora e são a força vendedora. E o que aconteceu com esse candle? Então, como ele pode me ajudar a tomar minha decisão? Simples. Nesse candle aqui, vamos continuar com ele. Olha só, ele teve a abertura. Tá, aqui. Ele teve a abertura aqui. Ele teve a sua máxima aqui. E despencou. Por que ele fez isso? Porque aqui abriu. Os compradores entraram comprado aqui, forçaram o mercado para cima. Até que não tiveram força para prosseguir para cima. O que aconteceu com o mercado? O mercado desceu. Entendeu? Bem simples, bem objetivo. Nesse outro caso aqui, deixa eu tirar aqui. Nesse outro caso aqui, o que aconteceu? O mercado vinha descendo, ele tocou, ele retornou aqui e fechou bem aqui. Como nós sabemos, onde fecha um, abre o outro. E ele abriu, veio até aqui de novo, tentou forçar mais um pouquinho, não teve força, subiu lá em cima. Quando chegou aqui, os vendedores falaram, não, é para baixo mesmo. E ele desceu. Entendeu? Da mesma forma esse. Aqui o que aconteceu? Quase que uma disputa. Força vendedora, força compradora. A força compradora determinou que o preço subisse até aqui, mas não teve força para continuar com ele aqui. E aí o que aconteceu? Ele fechou vermelho, fechou vendido, que prova para você que a força vendedora está mais forte no momento do que a força compradora. Isso aí ajuda você a tomar decisão quando? Por exemplo, aqui. Essa linha aqui é um suporte e uma resistência. Eu não vou falar o que é essa, né? Depois a gente falando sobre isso. Mas suponhamos que essa linha seja um suporte e resistência. Veio um candle muito forte. E ele começou a deixar um candle menor. O corpo dele, se vocês repararem, o corpo dele aqui está menor do que o anterior. Olha só, aqui tem um candle grande. E aqui tem um corpo pequeno. Aqui ele tentou, mas deixou um pavio maior do que o próprio corpo, enorme. Então, ou seja, esse suporte aqui é válido, principalmente para vocês que operam OB. Esse suporte aqui é mais válido. Por quê? Porque ele está mostrando, aqui o pavio está mostrando para você que a força vendedora nesse ponto aqui foi muito forte. E o que aconteceu?
abriu um candle verde, um candle de compra, né? Aqui, se você tivesse vindo aqui, tivesse abrido a sua operação nesse local aqui, o que aconteceu? Fechou a vela, você abriu uma compra, teria dado gain, você teria ganhado. E nesse aqui, olha só para você ver, ele abriu aqui em cima, né? E quando ele abriu, a força vendedora já veio e empurrou ele lá para baixo. O que esse pavio está falando aqui? Que apesar da força ter sido muito grande, a força vendedora, a força compradora ainda está viva. Está mostrando aqui, ó. Está viva, não. Quando chegou nesse ponto, o que ela fez? Ela entrou vendido aqui e subiu novamente o preço a esse patamar. Aqui, a mesma coisa, só que aqui foi mais ou menos ao contrário, reparem. Aqui a força, ele abriu aqui, o candle abriu aqui, subiu, os vendedores falou não, vamos subir com isso para cima, e botar para cima. E os compradores e os vendedores entraram, falou, não, essa área aqui não, por enquanto aqui é nossa, então volta. E retornou o preço para baixo. Se vocês começarem a prestar atenção no pavio antes de tomar a decisão, vocês vão ver que a assertividade de vocês só dependia de vocês prestar atenção no movimento que o gráfico fez. Qual foi essa movimentação aqui? O gráfico veio, período de baixa. Quando chegou aqui, teve um engolfe de alta. Isso aqui já é parte de padrões de candle. Aqui nós estamos falando de leitura de candle. Não confunda. Candle é cada um desses aqui. Padrão é quando dois desse daqui formam uma figura que nós podemos chamá-la de padrão. Ou seja, aqui, por exemplo, o que aconteceu aqui? Esse candle de força compradora, ele está maior do que esse candle de força vendedora. Então, ele está engolfando esse candle aqui, ó. Ele está engolfando esse candle aqui. Esse daqui está bem maior, dá para ver claramente aqui. Eu até deixei uma setinha aqui para mostrar para vocês que esse padrão aqui é um dos padrões que a gente mais usa para ver uma reversão. E o que o gráfico fez? Ele estava vindo aqui numa tendência aqui de baixa. Vou pegar uma linha de tendência aqui. Mas quando chegou aqui, ó, o que ele fez? Ele deu última força do gráfico. Foi aqui. Ele tentou, não conseguiu, voltou para baixo aqui. Quando chegou aqui embaixo, a força compradora foi mais forte. E olha que ele fez uma movimentação bem significativa, jogando o preço lá para cima e iniciando uma tendência de alta. Ou seja, se nós vínhamos numa tendência aqui de baixa, o preço vinha baixando, agora o preço começou a subir. Só que, mais novamente, faz outro engolfe aqui, um engolfe de alta aqui, ó. Vocês repararam o mesmo exemplo. Esse aqui, essa força aqui, compradora, é muito maior do que essa daqui. Deixou bem demonstrado nesse padrão novamente. O mesmo padrão aqui é o mesmo padrão aqui. No caso aqui, a vela atual, ela está maior do que a vela anterior. Chama engolfe de alta. Se tiver em baixa também, seria o engolfe de baixa. Então, prestem atenção que não é só o movimento gráfico, é um conjunto. Você agrega a leitura do candle com um padrão de candle, mais a leitura do gráfico em si, em todo, no caso. Vocês vão ver que a assertividade de vocês está dependendo somente disso, de você prestar um pouquinho mais atenção no movimento que o gráfico faz, a movimentação que ele está fazendo. Ah, mas quando acontece igual aconteceu aqui, quando acontece que isso aqui? Isso aqui foi o seguinte, uma força compradora entrou forte, outra força compradora entrou mais forte ainda, e aqui eles ficaram disputando até que venceu esse período de 1 hora, que é cada candle tem 1 hora, e deu empate. Aqui da mesma coisa. Repara que aqui, por exemplo, deixou pouco pavio na parte de cima, mas deixou mais pavio na parte de baixo. Mas mesmo assim, foi um empate, porque existe duas forças, compradora e vendedora. O que elas fizeram aqui? Elas tiveram uma disputa. Tanto o vendedor como o comprador tiveram uma disputa. E ficaram num 0 a 0, no empate.
quando isso acontece no gráfico, o que você faz? Nada. Se o gráfico não estiver te falando nada, igual aqui, por exemplo, ele teve a abertura, ele teve um pavio muito alto aqui, ó, entendeu? Teve como que se uma explosão aqui de vela aqui para baixo. Aí sim, você vê que ele não vai respeitar a sua marcação aqui, essa linha aqui, por quê? Porque ele veio com muita força, ele já veio que deixou força lá em cima, o pavio está te mostrando que a força compradora está forçando o gráfico para baixo. E essa parte vermelha está confirmando que o pavio está falando. Aqui da mesma forma. Só que aqui, quando formou o candle, você reparou que aqui embaixo o pavio ficou bem pequenininho. Então, ou seja, a força vendedora está bem maior do que a força compradora. É isso que os pavios te falam. Em todo tempo gráfico, em todo momento de suas operações, prestem bastante atenção na formação de pavio no candle. Elas estão te falando muita coisa e você ainda não estava percebendo. Bom, gente, eu não vou alongar muito esse vídeo. Aqui também tem outros padrões de candle, mas quando for na aula de padrões de candle, a gente vai estar falando bem sobre isso daí, vamos estar aprofundando bem nessa ideia, mas a ideia desse vídeo era mostrar para vocês o seguinte: esses pavios que se formam no candle, todos eles estão falando para você. Quando acontece de ter candle pequenininho desse jeito aqui, ó, uma sequência de candle pequenininho, pode acontecer duas coisas. Primeira, a força está pequena, a força compradora está pequena, mas também a força vendedora está pequena. Então, o que acontece? Ela está... Mas quem está ganhando? A compradora. Por quê? Porque os candles estão fechando verde. Estão vendo? Mas ele tem força, então, quando chegar no meu rompimento. Quando chegar aqui na minha linha, não vai ter força de fazer o rompimento. Não vai. Por quê? Porque já está te mostrando aqui que a força aqui está pequena. Está tendo uma movimentação aqui bem simples, de alta, bem tranquila. Mas ela não tem força para romper. E aí agora o que aconteceu? Eles vieram com pouca força. Eles acumularam força aqui, os vendedores entrou vendido aqui. E aí tocou aqui embaixo. Essa área aqui era uma área que os compradores já estavam prestando atenção. O que eles fizeram? Eles entraram comprado. E nessa área que eles entraram comprado, o gráfico que fez? Subiu. E assim sucessivamente. Olha só para vocês verem a diferença. Depois eu vou fazer vídeo também em referência à movimentação do gráfico em termos de movimentação da vela, não do gráfico, da vela. O que a vela tá te falando? E mudar o tempo gráfico, por exemplo. Essa vela aqui teria que ser duas velas de 30 minutos para formar ela. Ela é de 1 hora. E nela dá para você ver quando que a vela tem uma explosão ou quando a vela simplesmente ela tem uma força. Existem diferentes relacionados explicações sobre isso daí. A gente vai aprofundar bem nisso daí também. Mas mais relevante no vídeo de hoje é que vocês aprendam a fazer a leitura do pavio. O que esses paviozinhos estão falando para vocês? Às vezes eles não são mais importantes do que o corpo, porque o corpo mensura a real movimentação, no caso, digamos assim, aonde o preço chegou e aonde o preço finalizou. Mas os pavios, gente, está te mostrando aqui o que o gráfico vai fazer no próximo instante. Entendeu? É 100% de certeza? Gente, nada no mercado financeiro é 100% de certeza. Tá bom? Isso aí, se o cara chegar para vocês, eu tenho uma estratégia aqui, 100% eu ganho milhões aqui. Gente, não ganha. Primeiro que se ele tiver uma estratégia milionária, ele não vai vender para ninguém, vai ficar para ele. Entendeu? Então, simples assim. E segundo, não existe 100% no mercado. Não existe uma estratégia ou um jeito 100% de você ganhar. Existe uma forma de você diminuir a quantidade, a porcentagem de perca. O mercado financeiro, por si só, ele é 50% de chance de você ganhar e 50% de chance de você perder. Como que você faz para melhorar o seu placar no mercado? Através de análise, através de estudo do gráfico, através de estudo de indicadores. Isso daí faz com que você diminua a porcentagem de perca, ou seja, diminuindo a perca aumentaria o ganho.
Então, se você tinha 50% de chance e hoje você aprendeu a fazer leitura de candle, isso aí já vai te agregar mais uns 10%. Ah, mas como é que então eu agrego mais? Você vai ter que aprender a fazer leitura do gráfico num todo, em si, no gráfico que você está vendo no momento. Por exemplo, você bateu o olho nesse gráfico, vê que aqui, ó, um pavio, dois pavios, três pavios, tudo maiores, você está vendo aqui que a força está sendo o quê? Ela está começando a ter uma tendência de alta, mas os vendedores estão agredindo com muita força. Tanto que, olha só para você ver, e desceu. Quando há uma tendência de alta, mesma coisa. Aqui os vendedores vieram com muita força. Chegou aqui, ele parou porque que teve o engolve novamente aqui, ó, o engolve de alta. E aí, mesmo tendo pavio em cima, repara que os pavios abaixo são maiores. E as velas verdes começaram a ficar mais fortes. Gente, mais uma dica interessante para quem assistiu o vídeo até o fim. Muito assertiva mesmo. Ó, o candle, ele funciona, a movimentação do candle, ele funciona mais ou menos igual um carro. O que é isso? Simples. Você está com um carro aqui, vamos supor que isso aqui é uma faixa de pedestre. Você vem com um carro aqui, correndo a 100 por hora. 100 por hora, 120. Dá tempo de você frear nessa faixa aqui? Não dá. Entendeu? Assim também é os candle. Quer ver? Ó, vou te mostrar. Se o candle vem aqui com força, olha o tamanho desse candle aqui. Entendeu? Aqui ele deu uma acelerada, suponhamos que ele deu uma acelerada. Aqui ele maneirou um pouquinho. E aqui de novo, ele, não tem ninguém não, vou passar com força aqui agora. Deu uma acelerada maior ainda. O que ele fez? Ele rompeu a sua linha. Então, gente, se você tava levando loss até hoje por causa disso, hoje acaba com isso. Porque se você vai passar a olhar a velocidade que o gráfico está indo, a velocidade que as velas estão se formando. Se não eu falo de velocidade, essas velas aqui tem 1 hora cada uma. Não falo de velocidade em si, mas dependendo de como elas estão fechando. Se estão fechando com muita força, quanto maior a vela, maior é a velocidade. É comparado com um carro. Se o carro está com uma velocidade muito grande, ele não vai conseguir parar no ponto determinado. Então jamais pegue uma reversão em um lugar onde as velas estão parando próximo à sua marcação ou está com muita força em relação à sua marcação. Por quê? Porque vai romper. Ah, mas aí eu pego pro back. Se essa vela te mostrou que a velocidade dela tá alta, velocidade que eu falo não relativamente, mas assim, se a força dela tá grande, então ela tende a subir montequim. Entendeu? Ah, então vou pegar aqui então pro back. Isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a vela anterior falou para você que tá com força ainda o gráfico. Mas a vela já vai chegando fraquinha, você vai vendo que tá parando a velocidade. Fala, não, vai dar tempo, então ele vai respeitar. Respeito de novo. Já aqui, a vela veio verde ou vermelha, subiu um pouquinho, pouquinha força. Logo que o que aconteceu? Os compradores falou, não, você não vai descer mais não, você vai subir. Subiu, mas também subiu com pouquinha força. E aí o que aconteceu? Os vendedores, muita força. O que isso aqui está te mostrando? O carro não vai parar na sua marcação. Seja LTA, seja LTB, seja Fibonacci, seja qual for a marcação que você usa para te auxiliar na sua entrada, se o candle está vindo com muita força, significa que o carro não vai parar naquela movimentação, naquele lugar ali onde é que você quer. Entenderam? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu alonguei um bocado o vídeo, mas era necessário. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí que estão vendo o canal. Anunciar também que em breve farei live ao vivo aí de operação, operando com as pessoas que estão inscritas. E também vou começar a ensinar a investimento em ações. Quais são os melhores investimentos? E de antemão eu já falo, gente, se você não gastar o dinheiro à toa, já é um ótimo investimento. Tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.